eu desejo falar para vocês um pouquinho da sabedoria da poesia bíblica, falar um pouco sobre a vida, mas especialmente sobre a percepção de realidade. Então, antes de abrirmos a palavra de Deus, convido você a abrir o seu coração e a sua mente para falarmos com Deus. Bondoso Pai, nós elevamos a nossa alma a Ti, porque é a melhor coisa que podemos fazer nessa manhã. Que o Senhor penetre em nossa vida, não esteja apenas nessa igreja. Que o Senhor fale nos nossos corações e que não seja simplesmente um texto escrito distante. E que essas sabedorias, esse aprendizado, sejam traduzidos em ação prática, em ação real em nossa vida. Que haja transformação e que essa transformação tenha efeitos eternos. Em nome de Jesus assinamos essa oração. Amém. Percepção da realidade. A percepção da realidade é algo que define alguém são de alguém louco. Mas a realidade, ela pode ser questionada. Você vai ver que há muitos autores que questionam a realidade, e esses autores que questionam a realidade, depois eles são reproduzidos, existem releituras dos seus escritos em filmes. Por exemplo, se você já leu Alice no País das Maravilhas, você vai ver uma réplica ou uma releitura do País das Maravilhas no filme Matrix, onde vai questionar a nossa percepção da realidade. Será que aonde estamos é o primeiro plano? Existe um segundo plano? Existe uma realidade superior a essa que nós estamos vivendo? Alguns autores modernos gostam muito de questionar essa realidade que nós vivemos. Só que, popularmente, nós entendemos que existem as pessoas que entendem a realidade normal e as pessoas que vivem no mundo da lua, que têm uma percepção da realidade muito além ou aquém do que realmente é. Então, por exemplo, tem aquela pessoa que se acha mais do que é. Aquela pessoa que se considera um médico muito, muito, muito bom, mas você dá um bisturi na mão dele, ele às vezes vai fazer uma coisa que não devia fazer, às vezes mata alguém. Ou às vezes um médico que se acha tão aquém do que realmente ele conhece, que acaba sendo omisso diante de algumas realidades e matando pessoas também. Ou seja, a percepção de quem se é muito importante. Aquela pessoa que não percebe a realidade, ela acaba se excedendo, mostrando e pensando ser algo que não é, e acaba passando de orgulhoso. E aquela pessoa que tem uma percepção da realidade negativa, acaba vivendo em um estado de autocomiseração e de humildade nociva, que aliena ela da sociedade. Então, além de perceber o nosso ambiente, é importante perceber quem nós somos. E essa percepção da realidade, ela vai depender de cada indivíduo. Provérbios capítulo 17, verso 10, encontramos o primeiro texto que vamos ler nesta manhã. Livro de Provérbios, capítulo 17, verso 10. Abra que é a sabedoria pura, hein? Abra porque a palavra do pastor Rafael não tem poder, mas a palavra de Deus é muito poderosa. Então abra a Bíblia. Capítulo 17, verso 10. Diz assim: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Prudente e insensato. Temos aqui um paralelo antagônico. O prudente é aquele que tem uma percepção da realidade aguçada, coerente, muito bem aferida. O insensato é aquele que percebe a realidade de forma inadequada. Vou dar um exemplo para vocês como isso vai interferir na questão de pecado e espiritualidade. Qual que foi a situação da Eva lá no Éden? Qual que foi o problema dela? Um problema de percepção de realidades. Um problema de percepção de realidade. Havia uma realidade que Deus expôs para ela. Falou, olha, se você comer essa fruta, vai acontecer o quê? Essa é a realidade. Existe um ambiente, existe uma fruta, existe uma lei, essa é a realidade. Então chega um outro argumento que diz para ela que ela deveria desconfiar daquela realidade. E então ela entra numa crise de percepção de realidades. E nessa crise de percepção de realidade, ela peca, ela se destrói, ela é enganada e
tem consequência na nossa vida até hoje, esse problema de percepção da realidade. Agora, o prudente, ele consegue ouvir a repreensão e isso vai fundo no coração dele. Vai fundo. Sabe que dentro da filosofia Quaker, os Quakers, eles são um grupo... Eu acho que tem gente aqui na igreja que já visitaram aldeias ou comunidades Quakers. Nos Estados Unidos, existem grupos que são meio afastados, alienados da sociedade. Esses Quakers, eles têm regras diferentes deles de viverem, eles têm uma filosofia de saúde muito boa, mas de alienação como fator principal, alienação da sociedade, porque eles entendem que a sociedade nos contamina, vai contaminar nossa família, nossa vida, então eles se afastam. E eles se vestem ainda com roupas muito primitivas, fazem as próprias roupas, muito legal, muito interessante, parecido com muito adventista. Muito interessante assim, o jeito deles pensarem a vida e tal. Não é ruim isso, gente. Quem quer fazer a própria roupa, quem quer morar lá em Alta Floresta, né? Tem uma irmã aqui de Alta Floresta, ela vai fazer uma fazenda lá, eu quero me retirar, que Deus te abençoe, tá? Só não quero que você viva isso como se fosse um mandamento de Deus para você, e como se todo mundo que vive diferente de você é perdido, tá? Então, essa não é a proposta de Deus para a gente. Mas, dentro da filosofia Quaker, existe um elemento que eu acho, assim, que como pai, me tocou profundamente, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Que é o conceito do professor interior. Eles acreditam que todos têm um professor interior. Nesse momento, o seu cérebro já fez conexões. Falava, esse professor interior é a consciência? Alguém pode definir que é a consciência? Esse professor interior é o Espírito Santo? Os Quakers acreditam que todos nós temos um professor interior. Eu, dentro da minha percepção de neurociência, diria que esse professor interior somos nós mesmos. Mas eles gostam de dividir. Por quê? Quando a gente não divide, a gente costuma não dar voz e a gente não costuma validar aquela parte porque ela acaba sendo diluída ou misturada com outros aspectos da nossa mente. Vou explicar, tá difícil, mas vou explicar. Então eu vou falar com meu filho, eu falo assim, ô Samuel, por que você fez isso, Sassá? Por quê? E então ele vai dar uma resposta para mim. Quando ele dá essa resposta, ele tem a oportunidade de se ouvir. E quando ele fala, o professor interior dele vai avaliar se aquilo que ele falou é verdade, não é verdade. Aí, às vezes, ele não quer mentir, às vezes fala uma coisa que não é verdade, mas só porque falou, sabe? Falou assim, né? Saiu da boca assim. Fez isso. Ah, eu já fiz, papai. Aí eu falo, você já fez, Samuel? É sério que você já fez? Aí ele, não, acho que eu não fiz, papai. Ah, então vai fazer. Vai lá e faz. Esse processo de reflexão, existe uma diferença muito grande entre pensar e analisar. Muito grande. Eu até acho que aquele ditado que a gente diz assim, aquela frase a gente fala assim, olha, esse fulano aí, ele age sem pensar. Eu acho que a gente deveria falar assim, ele age sem analisar. Porque pensar é um processo muito natural e não tão específico. E os Quakers acreditam que a gente precisa dar voz para o nosso professor interior. Então, quando a gente vai abordar alguém sobre a percepção da realidade, sobre a falta de noção dela, posso dizer assim, ou sobre o comportamento inapropriado daquela pessoa, nós precisamos dar voz a esse professor interior dessa pessoa. Porque ele ouve muito mais esse professor interior do que você. Por isso que terapia dá tanto dinheiro, e os nossos psicólogos aí, Letícia, estão ficando tudo rico, ó. Por quê? Eles usam essa técnica de deixar o professor interior ensinar. Deixar esse professor interior ter voz na nossa vida. E quando esse professor interior tem voz, essa voz tem muito mais validade. Tem muito mais validade quando eu falo alguma coisa que quando você fala alguma coisa. Porque saiu daqui, ó, saiu das minhas entranhas, saiu das minhas experiências, saiu das minhas dores, saiu dos meus sofrimentos e de coisas que só eu vivi. E por mais que um terapeuta, ou um pastor, ou um amigo fale coisas sobre a minha vida, ninguém pode falar de mim como eu falo de mim. Ou me perceber como eu sou realmente. Por isso é tão importante, ao invés de falar assim para o seu filho, falar assim para o seu filho, para o membro da tua igreja, para o seu esposo ou para a sua esposa, ao invés de falar assim, o que você aprendeu hoje? Como foi seu dia? Pergunte assim para ele, assim, ó, o que você pode me ensinar hoje? O que você pode me ensinar? Aí ele tem muita coisa para ensinar, porque todos nós somos professores. Aí o professor interior,
Ele sai. Ele falou, papai, eu aprendi o seguinte, eu aprendi letra cursiva hoje. Vou te mostrar aqui como é que faz, vem aqui. E mostra a letra cursiva que foi feita. Quando você se coloca na posição, você que está dialogando com a outra pessoa, você se coloca na posição de professor e não deixa o professor do outro aflorar, a sua relação é limitada com essa pessoa. Consequentemente, a sua influência vai ser limitada. Porque você não deu voz para aquele professor interior da pessoa. Pastor, isso está muito complicado. Bom, esse professor interior, ele precisa ensinar algumas coisas para você, para mim, para os filhos e para os velhos. A primeira coisa que ele precisa ensinar é o seguinte, é autenticidade. Quando a gente está numa comunidade, vai ter um casamento, por que a gente costuma fazer um voto diante de uma comunidade? Porque quando a gente faz aquele voto diante de uma comunidade, o comprometimento ele se torna um outro comprometimento. Eu não falei escondidinho numa capela lá na Boulevard Avenue em Las Vegas, com o Elvis Presley dando a bênção sobre mim, sem ninguém ver. Não, eu fiz diante de uma igreja, diante de uma comunidade. Então esse voto, ele tem um valor diferente, concordam comigo? Rola uma responsabilidade. Aí na semana seguinte, se teve briga na família, entre o casal, aí alguém já fica sabendo, calma aí, segura aí, casou semana passada, existe uma pressão da comunidade. A pessoa é batizada nesse tanque batismal aqui, batizou, aí na semana seguinte, quando ela está numa situação que ela se acha um pouco envergonhada, ela pensa assim, meu Deus, o que a minha igreja pensaria se ela me visse desse jeito? Eu já passei por essa situação. Eu lembro quando eu me batizei, eu era uma criança de uma família que ninguém era adventista. E lá na minha casa nós tínhamos um costume de dançar. Dançar, mas dançar a noite inteira. Dançar até o sol raiar, sabe? Esse tipo de dançar. Não era esse dançar sexualizado de hoje. Era um dançar ao som do Luiz Gonzaga. Era diferente, né? Era um dançar com a minha tia, com a minha avó. Era um dançar diferente, era uma coisa diferente. Só que quando eu me tornei um crente, o dançar já não batia mais. Não que dançar fosse pecado, mas é que o dançar não ajudava as pessoas a me identificarem como alguém diferente. Então eu sentia que dançar não rolava mais. Não dava mais para dançar. Então, no dia do meu batismo, eu estava firme nas promessas de que eu não ia mais para bagunça, né? Para balada. Mas isso, gente, eu tinha 11 anos de idade, só que eu já tinha um molejo diferenciado naquela época. Cresci, né, numa realidade onde você desenvolvia essas habilidades bem cedo. E aí eu me batizei. Gente, foi lindo. Aqui nesse tanque batismal, não, nesse aqui não, foi lá em Ribeirão Preto. Tanque batismal eu me batizei, e eu lembro que eu cantando a música Além do Rio, eu chorava, porque, cara, eu aceitei Jesus de verdade no meu coração. Mas de verdade, minha mãe não queria que eu batizasse, foi aquela vucu-vucu, voltei para casa e eu estou ali salvo. Estou salvo porque a Bíblia disse lá em Marcos, diz o seguinte, quem crer e for batizado será? Então eu estou livre, estou salvo, agora eu posso morrer, estou em paz. Passou uma semana, no outro domingo teve uma festa em casa. E então começou a tocar lá a música, e eu fiquei firme na promessa no sofá. Fiquei firme ali, comecei a mentalizar uns hinos e tal, gostava muito do hino O Senhor Está Aqui, porque era o único que eu sabia, né? E alguns outros ficavam mentalizando e tal. Só que num vacilo que deu, sabe aquele vacilo assim? Opa! Eu estava lá fora, fui buscar um refrigerante, só estava com sede, gente. Abraham Maslow disse que eu posso beber água quando eu tenho sede, né? Está dentro das minhas pirâmides de necessidades básicas ali. Só que quando eu saí, e eu vi aquela movimentação, né? Aquele barulho, aquilo me envolveu, e quando, sem eu perceber, eu já estava ali, naquela situação vexatória para mim, mas eu estava arrasando na pista. Mas quando eu tive percepção da realidade, parecia que um raio ia cair do céu e me matar, porque essa era uma percepção errada da realidade de Deus que eu tinha. E eu olhei para os lados com a esperança de que não tivesse ninguém da igreja ali. É claro que não tinha. Uma roda de samba, vai ter alguém da igreja? Não, não vai ter. Só que aí eu tive outra percepção da realidade, mas aqui está minha família, está minha mãe, são meus irmãos. E eu me batizei domingo passado e eu estou nesse lugar aqui. Eu lembro que eu saí envergonhado. Era melhor ter caído um raio. Saí envergonhado e tal.
E por semanas eu tive vergonha de falar qualquer coisa de Deus para a minha família. Passou, né? Mas às vezes, quando nós temos uma percepção de que errada do nosso ambiente, de quem nós somos, nós caímos nesses erros. Sabe o que eu comecei a fazer depois daquilo? Eu sempre gostei de música, gente. Eu tenho hoje aqui alguns amigos pastores, pastor Vanderlei, que está nos visitando. Fique à vontade, viu, pastor? Eu já mandasse fazer uma oração, mas eu sou gente boa, então eu não peço. Pastor Cândido, que está aqui nos visitando. O pastor Cândido é um compositor. Eu gosto muito do Cândido, mas eu gosto mais das músicas dele do que dele. Compõe música muito bonita. Músicas assim que eu já chorei ouvindo, sabe? Já chorei ouvindo. Então, a música do pastor Cândido, que ele fala assim, olha, preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser, aí ele vai dando alguns adjetivos, fiel até ao fim, são tantos olhares que estão me observando, né? Ele fala assim, no final da música, meus passos são teus, e ele pede para que ele seja tudo aquilo que ele não pode ser, e que ele seja não só para Deus, mas para as pessoas ao redor, o que aquelas pessoas esperam dele. E essa percepção da realidade de que eu era pecador, que eu tinha um pezinho na roda de samba, me fez tomar a decisão de que todo final de semana eu não ficaria mais em casa. Eu vou para a casa da minha irmã, porque a minha irmã era simpática dos adventistas. Então eu saía porque não tinha um risco do pandeiro me pegar. Eu não sei o que te pega. Não, é sério, olha aqui para mim. Eu não sei o que te pega. Tem um gancho. Existe algum gancho e você precisa ter uma percepção da realidade de quem você é. Isso é ser prudente. Ser prudente não é ser perfeito, não é ter debilidades, não é ter inclinações. É você saber, aqui eu vou cair. Então sabe o que você faz? Você passa longe. Comecei a passar todos os meus finais de semana lá na casa da minha irmã, até todo mundo na minha casa se converter e parar de fazer samba. Aí depois todo mundo na minha casa se batizou, eu voltei para minha casa. Porque aquilo me causava... Eu vou explicar assim. Ó. Por que eu não queria pregar? Porque para mim não fazia sentido eu estar no samba e querer pregar da igreja para os outros. Concorda comigo? Não acha um pouco discrepante? Pelo menos para mim era discrepante. Então eu falei, não vou pregar de Jesus para a pessoa, sendo que eu não mudei nada. Mudei umas coisas, mas né, a música ali, aquela bagunça, eu não deixei. Então para mim eu falei, não, eu preciso me isentar disso para eu conseguir não ter moral, mas ter paz mental para poder compartilhar. Porque moral a gente nunca vai ter. Sabe disso, né? Moral para pregar? Quem que tem moral para pregar? Não, eu me levanto, eu prego porque eu tenho moral. Que moral que você tem, colega? Você é pecador, miserável. Você pode ser um defunto muito bem perfumado, mas é defunto ainda. A gente põe um terno defunto, põe um caixão chique, e pode ter 1000 pessoas assistindo, mas é um defunto. Então a sua natureza e a sua percepção dessa natureza precisa ser real. Eu aprendi a ser autêntico. Sendo autêntico, aprendi a falar para a minha família sobre Deus de forma autêntica, dentro da limitação que eu era. Do mesmo jeito que eu me percebia, eu assim me expressava para as pessoas. Só que a coletividade precisava saber daquilo que eu vivia. E o professor interior, ele precisava comunicar. Porque se o professor interior ele não comunica, é muito fácil da nossa mente pegar no pescoço do professor interior e calar a boca dele, porque ele fala coisas que a gente não gosta. O professor interior fala coisas que a gente não gosta. Existe um filósofo existencialista e ateu, ele existe só em literatura, não existe mais, porque ele morreu, né? Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, eu me deparei primeiramente com o Nietzsche, quando eu ainda estava na faculdade de teologia, e o Friedrich Nietzsche, ele fala desse processo, da morte de tudo aquilo que é de Deus em nós. Ele fala assim, que a melhor forma de matar Deus é deletar de nós todo o arquivo divino que houver. Então, quanto mais você deletar esses arquivos divinos, chega um momento que Deus morreu mesmo. E então você abandona totalmente os atributos de Apolo, de moralidade, de coisas retas e simétricas, e vai então aderir à ideologia do bacanal, da bagunça, então da liberdade total com os meus desejos. E eu acredito que Nietzsche estava totalmente certo.
Quando ele fala que Deus morreu, ele estava totalmente certo, porque realmente Deus está morto em muita gente. Ele não queria definir simplesmente a morte ontológica do ser em si, que é Deus, mas ele se referia à morte de um Deus dentro dele, que morreu há muito tempo, porque ele cresceu no lar cristão. O seu avô era pastor, mas ele conseguiu matar dentro dele, então ele apresenta uma proposta para vocês. Vocês querem matar Deus? É só deletar dentro de si todo o elemento que tiver dele, e ele vai morrer para você. Nós precisamos ensinar autenticidade para nós mesmos e para os nossos filhos. Precisamos ensinar também perdão. Mas o perdão tem mais a ver com aquele que nós damos do que aquele que nós recebemos. Precisamos entender que perdão é perder. Perdão é perder grande, perder muitão. Por isso que é perdão. É uma perda muito grande. Perder é perdão. E perdão é perder. Quando você perdoa, você perde. Sabe o que você perde? Você perde o direito. Você abdica do direito de requerer uma resposta. Perdoar é abdicar do direito que a lei e que o convencionamento social te dá de enfiar a mão na cara da outra pessoa e colocar o dedo e falar assim: você me deve, você fez isso comigo, você magoou, você me machucou, você me traiu, você mentiu para mim. Perdoar é abdicar disso aqui, é perder o direito de requerer do outro algo. Isso que é perdão. E perdão é essencial para vivermos em paz. A sabedoria bíblica nos diz o seguinte, Provérbios 28, nesse mesmo livro, verso 13, nos diz exatamente assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa misericórdia alcançará. Se for perdão para ser dado ou para ser pedido, ele precisa ser expresso, ele precisa ser colocado para fora. Nós vivemos uma sociedade muito solitária, a ponto de pessoas que cuidam de pessoas não conseguirem cuidar de si mesmo. É muito comum um colega psicólogo, um colega pastor, não saber nem conversar mais. De tanta desconfiança, de tanta descredibilidade que o outro ser humano tem. Mas nesse movimento de se fechar, é nós que nos machucamos. É nós que bebemos esse veneno. Somos nós que sofremos. Se você está vivendo uma relação onde falta perdão, essa relação precisa ser pausada hoje. E o perdão precisa acontecer, porque ela não vale a pena ser vivida desse jeito. Você precisa perder. Você precisa aprender a perder. Isso que é perdão. O nosso professor interior precisa nos ensinar um último atributo que os livros poéticos nos ensinam. Salmos capítulo 92. Capítulo 92, verso 1 e 2. Nós lemos assim: bom é render graças ao Senhor e cantar os louvores ao teu santo e altíssimo nome, anunciar de manhã a sua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Gratidão é algo que não pode se perder em nossa mente em todo momento. Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas sobre gratidão aqui com vocês. Geralmente a gente agradece o quê? Senhor, muito obrigado porque eu comprei essa casa aqui. Senhor, obrigado, sabe por quê? Olha que casa linda. Gente do céu, não, vem aqui, Senhor, louvado seja Deus por essa jacuzzi. Louvado seja Deus porque eu consegui comprar essa Smart TV, porque eu estava querendo há muito tempo. Fui lá, fiz 24 vezes, mas comprei, obrigado Senhor, porque o Senhor me deu. Não estou dizendo que é errado agradecer isso, tá? Não estou dizendo que é errado agradecer essas coisas específicas, tem que agradecer. Mas existe um problema de foco. E esse tipo de agradecimento constante, persistente e abundante, ele nos revela que nos preocupamos mais com as circunstâncias do que com a pessoa de Deus.
Nos preocupamos mais com as questões circunstanciais e elas nos afetam do que Deus em si mesmo. Então, nós precisamos agradecer mais porque Deus é nosso Deus. Nós precisamos agradecer mais e focar mais nos atributos do amor, da fidelidade, de forma filosófica mesmo. Sabe por quê? Porque quando nos concentramos muito na circunstância, nós esquecemos do Deus da circunstância. E nos tornamos mais uns obcecados por ter as coisas do que ter o Deus que dá as coisas. E essa mesma pessoa que agradece muito as coisas e os valores, coisas que ganha e que vive em função disso, às vezes, não sempre, também reclama demais e vive muito insatisfeito com as circunstâncias. E cristão não pode viver preso às circunstâncias. Cristãos precisam viver presos a Deus, o Deus das circunstâncias. A sabedoria bíblica nos diz que precisamos ter uma percepção da realidade mais aguçada. E a sua realidade é que você é um filho de Deus, amado, abençoado, acompanhado e protegido por um Deus todo-poderoso. Amém? Motivo para agradecer, motivo para perdoar, motivo para ser autêntico e motivo para deixar esse professor interior te ensinar a cada dia mais. Porque esse professor interior é a sua capacidade de se perceber. É a sua capacidade de avaliar, analisar as coisas como elas realmente são. Você sabe que quando você passa por algum processo de alguma patologia mental, né? Alguma comorbidade psíquica, se você está depressivo, é como se você pegasse num copo de alegria e sentisse a temperatura da tristeza. Quando você está ansioso, você olha para um relógio que passa minuto a minuto e vê um relógio que está passando de hora em hora. Você não consegue aferir de forma apropriada os seus sentidos e os acontecimentos da sua vida. E todos nós passamos por momentos de um pouco de tristeza ou um excitamento excessivo, angústias excessivas, e todos esses sentimentos, eles nos formam. Mas a sabedoria bíblica diz que a percepção da realidade é a maior bênção que você pode ter. Quem percebe a realidade vive feliz. Quem percebe a realidade vive como salvo. O depressivo acha que não vai para o céu. O deprimido, aquele que se entende menor do que é, que se entende com menos valor do que é, acha que a salvação é algo ainda a ser adquirido, como se Cristo não houvesse morrido na cruz, como se o sangue não tivesse sido vertido, como se salvação não tivesse sido profetizada sobre a sua vida. Mas aquele que talvez seja muito ansioso, aquele que talvez seja um pouco orgulhoso, tenha uma percepção errada de quem se é, acha também que tudo aquilo que é feito, é dado, é ganho, prometido ou garantido, é fruto de quem ele é. Aferiu errado a realidade. E essas nossas percepções de realidade geram loucuras. Por exemplo, falei dos quakers aqui para vocês, né? É fato que o mundo é ruim, não é ruim o mundo? É ruim o mundo. E Ellen White, uma escritora adventista, pioneira do adventismo, ela fala para a gente que é muito boa a vida no campo. Vocês já leram isso? Então, é muito boa a vida no campo. E ela também diz para a gente, mais vezes do que a vida no campo é boa, que nós precisamos pregar o evangelho nas grandes cidades. Mas uma mente que não tem uma percepção de realidade aguçada, vai tender a vida no campo, ou, se ela preferir, na vida na cidade. Mas existem sugestões diferentes que nenhuma suplanta a outra. Mas as nossas percepções de realidade nos levam aos extremos. Nos levam aos extremos nas igrejas, no nosso trato um com o outro, no nosso trato até com Deus, com o pastor, com o zelador ou com todos. Você precisa pedir para Deus: Senhor, me ajude a aferir a minha realidade de forma apropriada. Eu preciso saber exatamente em que ponto eu estou. Eu preciso me perceber. Eu preciso entender a caminhada. Eu preciso entender o passo. Eu preciso entender o caminho. Eu preciso entender o Senhor. Eu preciso ter uma boa percepção da realidade. Eu confesso que nem sempre eu tenho uma boa percepção
da realidade. Minha esposa me ajuda muito a perceber a realidade. Ela sempre me convida a perceber a realidade. Rafael, vem aqui, deixa eu te mostrar a realidade. Pega aí o seu aparelhinho, o seu professor interior, vem aqui que eu vou te mostrar a realidade. Quando você vê a realidade das suas finanças, que a gente geralmente se esconde, a gente finge. Não, a casa está caindo. O cara está no cheque especial, mas ele entende, em algum lugar do cérebro dele, que aquela condição é normal. Mas não é. Não é normal. Dever não é normal. O normal é você não dever, o normal é você viver a vida sem dever. Mas a sociedade coloca padrões para a gente que não são reais. Falam para você que você pode cortar um elefante, lá nas Casas Bahia ele faz isso para vocês. Corta o elefante em 300 pedaços e ele vai caber dentro da sua sacola. Você não precisa levar hoje ele para casa. Você vai cortar em um monte de pedacinho e você vai um pouquinho cada dia para casa. Aí você vai conseguir levar o elefante. E você fala, nossa, realmente cabe esse pedacinho do elefante vou levar o olho dele hoje. E assim você leva essa dor, essa pressão para você, esse desvio. A sociedade também nos impõe realidades loucas, como orientação sexual. Deus criou homem e mulher, e isso já não basta. Então as pessoas elas se sentem livres para escolher o que querem ser. As pessoas se sentem livres para viver do jeito que querem viver. E aqui não quero demonizar a homossexualidade. Eu quero simplesmente colocar ela num cluster, num bolsão de outros pecados que também existem, tais como os pecados heterossexuais, que são tão abomináveis quanto. E que todos eles, sem perdão, serão consequência, serão um caminho de perdição. É tudo pecado, mas a gente se acostuma. É muito comum a gente se acostumar. E para terminar, eu gostaria de falar sobre a percepção da felicidade que nós temos hoje. Nessa semana eu tive a oportunidade de ouvir uma aula com o professor Jay Brand, um professor de liderança e gestão da Andrews University. E tive a oportunidade de traduzir ele, o que me anima muito mais na aula. Eu falei para ele, agora me tornei um aluno muito mais engajado. E ali nós estudamos, né, a história dos filósofos que impulsionaram o capitalismo. E essas pessoas que começaram a impulsionar o capitalismo, sabe como elas faziam? Elas perceberam o seguinte, que o cara ia fazer uma peça de aço, uma ferramenta, ele demorava muito para fazer. Demorava muito, e eles começaram a perceber que as mãos dos empregados estavam sempre tentando fazer mais devagar e menos possível. E então esse cara foi o primeiro cara a começar a contar os movimentos, o tempo que demoravam para fazer a peça. E aí então ele começou a sistematizar isso. Era o Taylor, né? Vocês conhecem, o cara chamado o Taylorismo, o sistema de contabilidade, de gestão que começou a movimentar. Só que ele não considerava as pessoas. Ele achava que as pessoas tinham que fazer o mais rápido possível, porque esse era o dever delas. E as pessoas funcionavam como máquina para eles ali. E dava certo. A economia americana mudou totalmente por causa de Taylor. Taylor mudou a economia americana. Taylor fez os Estados Unidos se tornar a maior indústria bélica do mundo. E talvez alguns estejam aí enganados com esse tipo de guerra no Iraque, ou aqui ou ali. Sempre haverá algum tipo de guerra nesse mundo, porque existe uma indústria de guerra. A indústria americana bélica é a indústria que mais dá lucro para o país. Então, se não tem guerra no mundo, não diminui os lucros. Sempre vai ter guerra. Quando alguém estiver em paz, alguém vai explodir uma bomba em algum lugar. Acredita em mim, porque isso é bom para os negócios. Infelizmente. Para eles é bom. E esse Taylor, ele fez os Estados Unidos conseguir ter sucesso nas guerras. Porque os sistemas que ele criou de produção, de organização, de planejamento estratégico, modificaram a história. Só que aquelas pessoas, naquela época, tinham uma percepção de felicidade diferente do que nós temos hoje. Aquelas pessoas queriam sobreviver. Elas queriam só pegar o salário, comprar comida, levar para casa, e o homem ser aquele homem que falava assim, olha, coloquei comida na mesa, você não tem motivo de reclamar, mulher. Eu trouxe e enchi a despensa de comida, você não tem motivo para reclamar. Aquela mentalidade de que subsistir era
suficiente. E o conceito de felicidade ainda não estava inserido na sociedade. Depois, a sociedade começou a pensar assim: a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, e começamos a consumir outras coisas que passaram a ter significado de felicidade para a gente. Hoje parece que se você não tiver um bom carro, você não é feliz. Alguém falou aqui para mim na igreja aqui. Um dia chega. Alguém aqui falou para mim na igreja: eu tenho um carro que ele é um pouco pequeno. Vocês já viram meu carro? É um Fox, é novinho, um Fox 2018. O carro é ótimo, econômico que só. E eu tenho 3 filhos. Alguém falou: nossa, pastor, mas que absurdo. Falou que é absurdo eu ter um Fox. Era um visitante, não era ninguém daqui do Riacho, tá? Aí eu dei risada e falei: cara, é o seguinte, cabe os 3 lá dentro. Até quando eles forem adultos vai caber. Tem 3 assentos lá nele. E cabe as comidas para a gente trazer no Riacho. Eu até trago comida, viu, gente? Trouxe comida hoje. Eu fiz ali um negócio gostoso de batata doce que vocês vão ficar felizes se provarem. Muito bom. E eu pensei: nossa, por um momento, bateu aquela bad. Nossa, eu tenho um Fox. Comecei a olhar para o Fox diferente. Falei: gente, esse Fox, nossa. Aí eu sentei no banco, um banco que quando eu comprei eu achava muito legal. Porque ele tem uns detalhezinhos vermelhos assim, esportivo, sabe? Ele tem uma gavetinha que puxa assim embaixo, dá para eu colocar as coisas. Amo aquele carro. Mas depois que o cara falou, a minha percepção de realidade começou a mudar. Eu falei: gente, como eu sou miserável, hein? Gente, que situação terrível. Aí, por um momento, eu aferi bem a realidade. Eu falei: Rafael, que absurdo isso. As crianças não. Aí as crianças, eu no carro dirigindo aqui, saindo à noite, e as crianças dando risada, contando que o Thomas pegou o rato, que o tio André fez fuinha em mim, e estavam nem aí que carro que estavam. Se estivessem num avião, não estariam mais felizes. Aferir a realidade é tudo pra gente. Que alegria o meu Fox. Que delícia esse carro. Ele não reflete todas as partes da minha vida. Ele reflete simplesmente que eu sou um grande abençoado de ter esse carro. Gente, eu já fui muito fresco. Vou aqui abrir o coração para vocês. Eu tenho uma natureza um pouco fresca, né? Tenho uma natureza um pouco excessivamente sofisticada, que até chega a negar as minhas raízes. É claro que eu gosto de coisa boa. É claro que eu gostaria de vir de helicóptero para a igreja. Ou não. Não, se bem que não, que eu tenho medo. Mas pense num bom carro aí dentro da escolha de vocês. Mas esse tipo de coisa é muito tangencial na existência. É muito tangencial. E começa a tirar da gente a alegria daquilo que Deus já te deu. Sabe quem eu sou? Eu sei que tem gente que fala comigo assim, às vezes em falar tem até medo do que vai falar uma palavra errada comigo, como se eu fosse um grande intelectual, uma pessoa de... Não sou assim, não sou essa pessoa. Eu sou alguém que aprendeu a ler ali com aquela dificuldade na escola pública, estudei a vida toda na escola pública, trabalhei indo sempre a pé para o trabalho, pegando ônibus, que eu odiava, gostaria de fazer essa menção aqui, é importante. Mas eu ia de ônibus, né? E às vezes eu passo com o carro na rua, com o meu Fox, sem fazer inveja. Não estou falando, tá vendo? Tô falando do Fox aqui, pode estar fazendo inveja de alguém que veio de bicicleta. Não precisa ter inveja. Tá? Estou com o meu Fox, aí eu vejo aquela senhorinha sentada num banco de um ponto de ônibus, às vezes de manhã, com uma criança coberta com um paninho, talvez indo para o trabalho, talvez ainda tendo que deixar essa criança numa creche pública, que ela nem sabe quem vai cuidar, como vai ser, para ir trabalhar, para se manter. E eu dentro do meu carro, a perspectiva de realidade muda muito, né? Muda ou não muda, gente? Muda. Aí nesse momento, eu não só agradeço a Deus, mas eu fico doido para parar o carro para levar ela comigo. Voltando agora para São Paulo, saí da aula, cansado, bem cansado,
Então eu estava saindo do NASP ali, e na frente do NASP Campus 2 sempre fica alguém pedindo carona ali. Quem conhece ali sabe, né? Às vezes, é normal, às vezes um aluno não tem carro, às vezes não tem idade para ter carro, ou não tem carro mesmo, alguém que precisa ir para Arthur Nogueira, fica ali. E a coisa mais gostosa do mundo para mim, sabe o que é? É parar o carro ali e falar, entra todo mundo! Entra todo mundo no Fox, até entro. Aí, entrou um monte de gente assim. Aí, quando está no carro, eu começo a perguntar para todo mundo quem é. Eu gosto de ouvir a história de cada um contando essa história. Aí vocês não vão acreditar. Aí alguém falou assim, meu nome é Renato. Aí eu falei, Renato, você trabalha aqui? Eu trabalho e tal, estou fazendo um negócio aqui para a divisão sul-americana e tal. Aí ele falou, você é pastor? Eu falei, eu sou pastor, sim. Ele falou, você é pastor na onde? Eu falei, eu sou pastor na igreja do Riacho Grande. Ele falou, você está brincando. Meu pai foi pastor lá. O filho do pastor Itaniel. E ele já me abraçou por trás, assim, né? No banco. Eu falei, muita intimidade aí também, não. Tivemos uma boa conversa ali e tal. Mas a coisa mais gostosa, aí eu fui para ele, aí eu não levei ele até a estrada, eu levei até onde o lugar que ele queria ir lá, né? Porque ele é o pastor do filho do Daniel, né? Aí que o Daniel não quer me pregar aqui, eu fico triste. Então, fazer um lobby, né? A gente já faz um lobby ali, falou, fala para o seu pai aceitar um convite de novo e tal. Levei ele lá e tal, e eu fiquei pensando, né? Que bênção é a gente poder colocar aquilo que Deus nos deu para a missão. Eu quero terminar o sermão dizendo o seguinte para vocês. Se aquilo que Deus te deu não está sendo usado para a missão, isso vai se tornar um ídolo na sua vida. Aquilo que Deus te deu, se não está sendo usado para a missão, isso já é um ídolo na sua vida. O que você é, o que você tem, precisa ser aferido e colocado dentro da correta perspectiva da realidade. E você precisa permitir que Deus use isso. Porque assim você vai ser autêntico, porque vai saber que aquilo não vem de você. Você vai perdoar, porque você vai se colocar numa situação de pecador, como é realidade. E você também vai ter gratidão. Porque a perspectiva do Fox depende do contexto. Depende de como você vai aferir essa realidade. Hoje, ao sair dessa igreja, olha para o meu Fox. Passa lá, olha o Fox. E fala assim, gente, alguns vão falar, olha, realmente é pequeno demais. Né? Outros vão falar, que bênção que o pastor tem um Fox, hein? O Fox está novinho, me leva para todos os lugares. E por muito tempo me levará. Agora, não estou fazendo promessa que eu vou ficar com o Fox para o resto da vida, tá, gente? Não estou uma promessa nenhuma. Uma percepção da realidade aqui que o carro é meu, cada um cuida do seu carro. Que Deus abençoe vocês. Que Deus ajude você a ferir a sua realidade. Que Deus consiga te trazer gratidão, perdão e autenticidade. Esse é o meu desejo para vocês e com certeza o desejo do nosso Pai que está nos céus para todos nós. Feche os olhos e ore comigo. Bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor perdoa e porque o Senhor é real para conosco. Nos ajude a perceber a realidade de que somos pecadores. Nos ajude a perceber a realidade de que o Senhor é muito bom conosco, portanto devemos ser gratos. E nos ajude a perceber a realidade de que já somos salvos em Cristo Jesus. Que isso nos alegre, que isso tire os nossos olhos da circunstância e coloque os nossos olhos em Deus, aquele com quem nós falamos nessa manhã. E com o coração agradecido dizemos que somos gratos e pretendemos ser autênticos em nome de Jesus. Amém.